ainda está em debate no Congresso Nacional e deve continuar esse debate no segundo semestre desse ano, a questão do Código Florestal. A matéria que foi vetada pela presidenta Dilma gerou uma medida provisória que retornou ao Congresso e trouxe de volta temas polêmicos, o debate de temas polêmicos. Quem conversa conosco sobre o assunto é o senador Jorge Viana, absolutamente integrado na construção desses acordos, desse consenso, né, senador? E que está preocupado com a preservação do que foi construído aqui no Senado, não é isso? É verdade, mas é um tema que envolve muitos interesses, que é estratégico para o país, que tem muito a ver com a vida da história do nosso país, que é um país rural, mas tem muito a ver também com essa riqueza não explorada, que são os nossos recursos naturais, nossas florestas. E, lamentavelmente, esse é um debate que está num confronto aqui dentro do Congresso. Já foram votados uma vez na Câmara, outra vez no Senado, voltou para a Câmara e agora tem uma medida provisória do governo. Foram 4 decisões. Momentos, né? A do governo muito parecida com a do Senado e a da Câmara muito parecida com a da Câmara. E muito distante da do governo e da do Senado. E esse confronto segue em agosto, com a votação dos destaques. São 300 destaques. Votamos o texto do senador Luiz Henrique agora, mas os destaques são 300, ficaram para agosto. Então, o confronto segue. A parte polêmica acabou sendo adiada para o segundo semestre desse ano, né? Mas, desculpa, também, o que nós estamos vendo em debate agora... Mas é que eu acho que tem que ficar claro. A votação que nós fizemos com limite de votos, com um apoio grande do Senado, mas limite de votos nos parlamentares deputados, resolveu já uma parcela importante na comissão, porque o texto do senador Luiz Henrique foi votado. Os destaques são alguns pontos, mas com muitas propostas em cada um desses pontos. Então, no fundo, a maior parte foi votada. Agora, são votações decisivas. Dependendo de como vota, o meio ambiente pode perder muito. Porque a preservação de recursos hídricos está em jogo, não está? Com a preservação das... O cuidado com os rios, com a água, com a preservação desses rios, com a floresta protetora no entorno. Eu diria que o que está em risco é a própria vida do produtor. Porque ninguém produz bem se não tem o meio ambiente como aliado. Como é que nós temos que aproximar os produtores, os criadores do meio ambiente, não afastar? Mas é um discurso muito ideologizado, radicalizado. E ficou claro na comissão que tem setores muito radicalizados, que inclusive se separaram dos que também defendem o setor agrícola, produtivo, como eu também defendo, mas sem o radicalismo, e que não querem votar nada, que são contra tudo, e que a presidenta Dilma flexibilizou para os pequenos produtores, deu um tratamento absolutamente justo, estendeu a mão para os pequenos produtores, como a gente começou a fazer aqui no Senado. Os médios produtores também não era uma outra preocupação de como é que eles iam fazer a... Foi feito também agora... estendeu-se a mão também para os médios produtores, mas eu diria, o Brasil tem perto de 5,5 milhões de proprietários. Desses, 5 milhões e 250 mil são pequenos e médios produtores. 250 mil são grandes proprietários. Então, vou repetir. 5 milhões, 250 mil proprietários de terra no Brasil são pequenos ou médios. São donos de 25% das terras no Brasil. E os outros, 250 mil, são donos de 75% da terra no Brasil. É como você tem assim, de todos os proprietários, mais de 90% deles, dos proprietários, tem só 25% do território brasileiro de propriedades. E os outros, 10%, ou menos de 10%, dos proprietários são donos de 75% das terras no Brasil. Isso também por si só, mas nós não temos que excluir nem fazer um tratamento diferenciado. Mas é muito importante a gente falar e olhar para o pequeno produtor. Porque muita gente fica falando que está defendendo o pequeno produtor, o seringueiro, o ribeirinho, está nada. Está defendendo o interesse dele. Porque quem está defendendo o interesse do pequeno somos nós que colocamos na lei aquilo que de fato vai fazer com que ele possa viver em paz, sem ter ação judicial, sem ficar levando multas, e ele possa ter uma ação que ele vive ali do meio ambiente, mais próxima do meio ambiente, ajudando a cuidar das nossas águas e dos rios. Agora, o que tem de esperto, usando os pequenos para defender seus interesses que não são nem da produção,
Aí a gente constatou nessa última votação muita gente fazendo isso. Senador, em plenário, quando o senhor comentava todo esse empenho, esse esforço, essa discussão que está sendo feita em torno da MP do Código Florestal, o senhor ressaltou como é importante a opinião pública estar presente nessa hora. Vamos esclarecer então, por favor, dê uma versão aí do que o senhor elenca como mais importante, o que está em jogo, o que pode ser feito pela manifestação popular, né? Primeiro que todo o avanço na legislação brasileira que nós tivemos até aqui foi mobilização da sociedade, os movimentos sociais, as ONGs, e junto com governos e parlamentares que conseguiram. Eu falo que essa causa ambiental ou essa agenda socioambiental, ela é mais forte na sociedade do que nos partidos e nos governos. Bom, na Rio+20 a gente viu isso, né? É muito forte. Os acordos entre os outros agentes da sociedade eram muito mais arrojados, né? E aí, nesse momento, eu deixei claro, inclusive, nesse debate na comissão, que ficam acusando que são as ONGs, que é o movimento ambiental que está querendo prejudicar os produtores. Não tem nada disso, gente. Quando foi feito o primeiro Código Florestal foi em 1934. Foram agrônomos, ministro da Agricultura, que dizia, olha, a gente, estão destruindo tudo. O Brasil tinha 800 milhões de hectares de floresta, agora tem meio bilhão, tem 500 milhões de hectares de floresta. Destruiu 300. Nesse período, destruiu 300 milhões de hectares de floresta, só plantou 6,8 milhões de hectares de floresta. O mundo tinha 6 bilhões e meio de hectares de floresta, só tem 4 bilhões. Destruiu 2 bilhões e meio de hectares de floresta. O mundo desmatava até a década retrasada 16 milhões de hectares de floresta por ano, por década. Agora está desmatando 13 milhões, reduziu, felizmente. O Brasil tem 13% das florestas do planeta. Então, para alguns, eu fico impressionado. Fazendo um discurso que estão defendendo o produtor, estão nada. Estão defendendo interesses, inclusive, que não vêm, que a gente nem entende, porque são interesses escusos, às vezes. Mas, gente, como é que alguém pode chegar, e isso que mais me assusta, o Brasil que é tão rico em floresta, em água, em rios, no clima, no solo, aí eles apresentam isso como se fosse uma maldição brasileira ter tanta riqueza. Essa coisa não tem sentido. Isso é uma grande vantagem comparativa que o Brasil tem. O Brasil pode ser o grande produtor de alimentos do mundo, ser uma referência de sustentabilidade do mundo, de modelo de desenvolvimento, se souber usar a sua floresta, manejar de forma sustentável e usar de forma inteligente como ativo econômico, para gerar emprego, renda e, ao mesmo tempo, dar suporte para que a gente tenha uma agricultura sustentável. Então, a consolidação desse conceito do serviço ambiental é fundamental para essa preservação dessa riqueza, né? Sem dúvida, porque nós temos... o Brasil é um dos países que mais tem água doce no planeta, que é uma coisa escassa. A gente vê os oceanos. Quando você fala de água doce, o Brasil é uma referência. E manejar essa água, proteger essas nascentes, proteger esses rios, você faz com floresta, cuidando das encostas. Hoje o Brasil tem 84% da população vivendo nas cidades. As encostas desmoronando e matando gente, alagando, soterrando as casas. Ninguém está morrendo afogado não, está morrendo soterrado. É por conta do descuido com o ambiental. Então, nós temos que cuidar. Na cidade, a gente sabe o que é APP. APP é aquilo que desmorona quando chove na madrugada e mata milhares de pessoas. Isso é que é APP nas encostas de rio. E nós temos que ter o serviço ambiental. O Brasil tem que ganhar dinheiro com suas florestas, valorizar a floresta como ativo econômico e, ao mesmo tempo, fazer dois movimentos. Criar uma aproximação maior dos produtores, seja grande, pequeno ou médio, com o cuidado com o meio ambiente, porque ninguém produz sem ter o meio ambiente como aliado, mas também ter uma legislação nacional que estabeleça regras rígidas para essas ocupações urbanas. O Brasil deixou de ser rural e passou a ser urbano, e as cidades são insustentáveis hoje, e estão matando. Eu coloquei numa proposta com o Cacildo Maldani, aqui, da Defesa Civil, como crime, né? Crime, um agente público ou privado que estimule a ocupação de área de risco. Então isso tem que ser crime no Brasil, porque vai matar se continuar acontecendo. Então, veja como está tão visível o que tem que ser feito para o presente e para o futuro, para a agricultura, para as florestas e para a gente ter segurança nas cidades e sustentabilidade nas cidades. Para terminar nossa entrevista, o senhor acha que o fato da discussão desses destaques, a discussão ter sido adiada para o segundo semestre, pode ajudar a preservar o que foi construído de consenso na proposta de Código Florestal que saiu daqui? Olha, eu cheguei à conclusão de que quanto mais demora, pior fica para o meio ambiente. É um fato. Mas agora tem um governo. Antes era um grupo no Senado, a ampla maioria suprapartidária no Senado, contra radicais na Câmara.
Agora tem o governo também junto. Governo. Se a sociedade entra, vem, se o movimento ambiental vem, colocar. Nós estamos num processo. Não é ilegítimo os deputados fazerem, alguns deputados. É legítimo, são deputados eleitos. Agora, o debate não pode ser desigual, pendendo só para um lado. Então, a mobilização do movimento ambiental aqui, trabalhando, criticando o que estiver errado, mas apoiando aquilo que é o caminho, ajuda muito para ter um melhor equilíbrio. Mas eu não vejo outra coisa a não ser confronto em agosto e vamos ter que disputar voto a voto. Mas eu acredito que a gente, com o governo atuando, a sociedade, a gente pode ter a maioria que quer o bom senso, que quer um texto de equilíbrio bom para os produtores e bom para o meio ambiente, vencendo em agosto. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e se você quiser entrar em contato conosco, ligue para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.gov.br/TV.